Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a aula de número 21 de Ciência do Solo, do curso técnico em agropecuária, do Instituto Federal de Brasília, campus Planaltina. Nessa aula de número 21, vamos falar de minerais secundários, que é uma continuação, e de introdução à mineralogia da fração argila. Lembrando que nós já falamos, na aula de número 17, 16, falamos a respeito dos minerais secundários, textura do solo, falamos como os colóides surgem no solo. Quem são os colóides no solo? Então, os colóides são aquelas partículas muito pequenas, cujo diâmetro varia de 1 micrômetro a 1 nanômetro. E no solo, quem são essas partículas que estão nessas condições? Principalmente argila e matéria orgânica. Portanto, quando falamos de colóides do solo, estamos falando de argila e matéria orgânica na forma umificada, matéria orgânica na forma de humus, Esses colóides do solo têm algumas propriedades extremamente importantes que influenciam o comportamento desse solo. E aí nós falamos nas aulas anteriores sobre a grande superfície específica, presença de cargas na superfície desses colóides, E essa presença de cargas, essa grande superfície, interage com o meio, E dentre o meio do solo, os constituintes do solo, no qual a argila e os colóides do solo interagem, é com a solução do solo, Então, estudamos, devido a essa interação, estudamos os fenômenos de adsorção iônica, troca catiônica, verificamos por que esses fenômenos são considerados um dos fenômenos mais importantes da natureza, e advindo também desse fenômeno, da grande superfície específica presença de cargas, estudamos o que é capacidade de troca catiônica, CTC ou T, qual é a unidade dessa capacidade de troca catiônica e qual a importância de se estudar a capacidade de troca catiônica, qual a importância de se saber qual é a capacidade de troca catiônica de um solo. Então, aí a partir daqueles conhecimentos, a adsorção iônica, a troca catiônica, a CTC, é devido principalmente aos colóides do solo, argila e matéria orgânica. Então, agora nós vamos estudar os diferentes tipos de argila que tem no solo. Será que as argilas elas têm a mesma superfície específica, a mesma quantidade de cargas, a mesma CTC? Quais são os tipos de argila que predominam nos nossos solos? Então, é isso que nós vamos estudar nas próximas aulas, Essa aula de número 21, 22 e 23. Então, sejam bem-vindos. E sempre repetindo, então o solo é aquela camada, quando nós falamos de solo, falamos dessa camada inconsolidada que recobre as rochas, Esse solo ele é formado de espaços porosos ocupados por ar e água. O solo tem os constituintes minerais, tem os constituintes orgânicos, e nós temos os organismos vivos, que têm grande importância no comportamento do solo. Estudamos isso aí quando falamos da microbiologia do solo. E falamos também que alguns elementos químicos presentes no solo provêm do processo de transformação das rochas, E alguns elementos como fósforo, potássio, cálcio, magnésio e outros elementos que estão presentes no solo, macro e micronutrientes, vieram do processo de transformação química, biológica e física das rochas, Então, quando a rede cristalina dos minerais se quebram por conta do intemperismo químico, libera alguns elementos químicos que vão estar presentes no solo. Esses elementos eles são absorvidos pelas plantas, são absorvidos por outros organismos vivos. Quando a planta morre, quando os organismos vivos morrem, depositam de volta esses elementos no solo, nos processos chamados ciclos biogeoquímicos. Então, veja bem, mineralogia da fração argila. Nos estudos sobre gênese, formação e evolução de solos, geralmente se encontra dentro da fração argilosa uma série de minerais e não um específico. Então, vimos que a argila é todo constituinte de origem mineral que tem tamanho menor que 0,002 milímetros. Dentro dessa fração argila, existe diferentes tipos de argila, que é o objetivo dessas próximas aulas nossas. Estudar essas argilas, como é que elas se comportam no solo, com as características dessas argilas no solo. Então, falamos aí da areia, do silt e da argila. Então, a areia, o que é a areia? Então, a areia é um constituinte de origem mineral que tem tamanho de 2 a 0,005 milímetros. Silt é um constituinte de origem mineral que tem tamanho de 0,05 a 0,002 milímetros. E a argila é um constituinte de origem mineral que tem tamanho de 0,00, um tamanho menor que 0,002 milímetros. A proporção de areia, silt e argila no solo é chamada de textura do solo. Então, se alguém pergunta para você qual é a textura do solo, ele quer saber se o solo é arenoso, se ele é argiloso, se ele é siltoso.
E é muito importante, quando você enviar uma amostra de solo para fazer análise química do solo, você pedir para que se faça a análise da quantidade de matéria orgânica daquele solo e também a textura daquele solo. Então, é muito importante que faça esse pedido, né? Então, a textura pode ser determinada no campo, você pessoalmente pode determinar a textura do solo, ou pode enviar essa amostra de solo para um laboratório, para uma precisão maior na determinação da textura do solo. Solos arenosos são aqueles que têm menos de 15% de argila. Solo de textura média tem entre 15% e 35% de argila. Solos argilosos têm de 35% a 60% de argila. Solos muito argilosos têm de 60% a 100% de argilas, né? Então, como eu disse anteriormente, a textura do solo, se você tiver pressa, quiser fazer uma análise rápida ali da textura do solo, você mesmo pode pegar uma certa quantidade de solo, umedecer esse solo e trabalhar esse solo na mão. Se ele apresenta assim, uma grande quantidade de partículas grosseiras, né, arranhando seus dedos, significa que aquele solo é arenoso. Se você umedece aquele solo, e aquele solo é plástico, ele é muito pegajoso, você consegue moldar, consegue fazer alguma escultura com aquele solo, algum objeto com aquele solo ali, moldar um formato de algum objeto com grande facilidade. Se aquele solo for plástico, pegajoso, fino ao tato, ele é um solo argiloso. Por outro lado, o solo siltoso, ele é fino ao tato, ele é sedoso. Ao umedecer aquele solo, trabalhar, ele não é plástico, ele não é pegajoso, o solo siltoso não dá liga. Então, portanto, você define assim as características de textura do solo, a proporção de areia, silt e argila no solo. Só falamos em algum momento, a textura do solo influencia o comportamento físico do solo, né? Então, solos muito arenosos apresentam uma grande porosidade. Essa grande porosidade facilita a infiltração da água. Então, solos arenosos apresentam grande capacidade de infiltração da água. Por outro lado, se essa água conseguir escoar pela superfície, os solos arenosos, o transporte dessas partículas é muito facilitado, porque elas apresentam baixa coesão entre elas. Portanto, solos arenosos são muito susceptíveis à erosão. Solos argilosos, por outro lado, as partículas são muito pequenas, muito próximas umas das outras, então a capacidade de infiltração de água desses solos é pequena. Então, solos argilosos, a capacidade de infiltração é pequena. A água que consegue infiltrar, ela é retida ela consegue ficar retida ali com uma força maior. Por outro lado, a água que escoa pela superfície, como as partículas são muito próximas umas das outras, esse solo apresenta uma elevada coesão, as partículas são transportadas com maior dificuldade, né? Solos arenosos podem ser trabalhados com muita facilidade em diferentes graus de umidade. Solos arenosos podem ser arados, gradeados com muita facilidade, podem ser revolvidos com muita facilidade, podem ser manejados com muita facilidade. Por outro lado, solos argilosos, muitas vezes, quando secos, eles podem ser duros. Quando cortados, formam torrões muito grandes. Quando úmidos, eles podem ser plásticos e pegajosos, e aí dificulta o processo de manejo dos solos, porque o trator atola, o trator desliza, o trator patina, ou muitas vezes os solos argilosos eles aderem à superfície dos implementos, dificultando o manejo, né? Então, a textura do solo é importante para a gente entender o comportamento daqueles solos, né? Mas, às vezes, solos com o mesmo teor de argila, por exemplo, solos argilosos, eles podem, por exemplo, eu tenho 2 solos com 70% de argila. Às vezes, o comportamento químico e físico desses solos são muito diferentes. Por que isso acontece? Isso muitas vezes acontece devido aos diferentes tipos de argila, que é o que nós vamos estudar agora, né? Então, quais são os minerais secundários encontrados na fração argila do solo? Então, os minerais secundários constituem praticamente a totalidade da fração mais fina do solo, fração argila, e são encontrados sob a forma de argilominerais e óxidos de ferro e alumínio, né? Então, as argilas que estão presentes no solo, elas podem ser argilos minerais e óxidos de ferro e alumínio. Dentro dos argilominerais, eu tenho um grupo de argilas, dentro dos óxidos de ferro e alumínio, eu tenho um outro grupo de argilas, né? Então, as argilas podem ser classificadas em 2 grandes grupos. As argilas silicatadas, que são os argilominerais, e as argilas não silicatadas, que são os óxidos de ferro e alumínio. Como o próprio nome diz, argilas silicatadas são aquelas que têm um elemento químico silício na sua composição química.
As argilas não silicatadas são aquelas que não têm o elemento químico silício na sua composição química, né? As argilas silicatadas são denominadas argilominerais, as argilas não silicatadas são os óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio, né? Portanto, a denominação argilominerais será a forma genérica de denominação dos minerais argilosos silicatados, que são as argilas silicatadas, né? Os óxidos de ferro e alumínio designam os óxidos, hidróxidos e oxidróxidos de ferro e alumínio, que são as argilas não silicatadas, né? Argilas silicatadas, argilominerais, argilas não silicatadas, óxidos de ferro e alumínio, né? Dentro das argilas silicatadas, você tem um grupo de argilas silicatadas 2:1 e tem um grupo de minerais de argilas 1:1. Dentro do grupo de minerais de argila 2:1, nós temos a montimorilonita e a vermiculita. Grupo de minerais 1:1, nós temos a caulinita, né? Portanto, os principais exemplos de argilas silicatadas, que são os argilominerais, são montimorilonita, vermiculita e caulinita, né? São exemplos de argilas não silicatadas os óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio. As formas cristalinas são representadas principalmente pela hematita, goethita e gibsita, né? Agora, como é que essas argilas se originam? Então, quando nós falamos a respeito do intemperismo, nós falamos como essas argilas se originam, né? Então, as argilas, elas se originam no processo de intemperização das rochas, né? Então, os minerais das rochas sofrem o intemperismo químico e vão dar origem às argilas, né? Então, conforme nós, por exemplo, um mineral silicatado chamado olivina, pelo intemperismo químico, pode dar origem à hematita. Um mineral silicatado denominado piroxênio pode dar origem à goethita, que é uma argila não silicatada, né? O feldespato, né? O mineral feldespato, que é um tectosilicato, ao sofrer intemperismo químico, ele pode dar origem à caulinita, ou ele pode também dar origem à gibsita, né? Então, esses processos de formação das argilas não silicatadas e silicatadas, né? O processo de formação dessas argilas, como essas argilas surgem ali no solo, nós já falamos lá quando nós falamos de intemperismo. Podemos ter a mica ela pode sofrer o intemperismo, né? Essa mica pode sofrer intemperismo, dando origem à mica, é um mineral primário, que pode dar origem a vermiculita, caulinita e gibsita, que são minerais secundários. Vermiculita, argila silicatada, porque tem silício na sua composição química. Ela tem 2 lâminas de silício para uma lâmina de alumínio, é chamada argila silicatada do tipo 2:1. A caulinita é uma argila também silicatada, porque tem silício na sua composição química. Ela tem uma lâmina de silício e uma lâmina de alumínio, chamada argila silicatada 1:1. Essa caulinita pode sofrer intemperismo, perde o seu silício e origina a gibsita, que é uma argila que não tem silício, é uma argila não silicatada, né? Mas isso nós falamos anteriormente, como é que essas argilas surgem no solo, processo de intemperismo. Nós não vamos dar detalhes aqui mais, porque já falamos nas aulas anteriores, né? Agora, o seguinte, o que determina a formação de diferentes minerais de argila no solo? Então, vimos que, ou seja, o que faz com que um solo tenha mais que um ou menos que um determinado tipo de argila, né? Então, nos solos, nós temos as argilas silicatadas, que são os argilominerais, argilas silicatadas 2:1, vermiculita, montimorilonita, argila silicatada 1:1, que é a caulinita, argilas não silicatadas, que são os óxidos, hidróxidos de ferro e alumínio, que é a hematita, goethita e gibsita. A pergunta é, o que faz com que um determinado tipo dessas argilas predomine no solo, né? O que faz com que essas argilas predominem no solo? Então, o que vai determinar o predomínio dessas argilas no solo, obviamente, são as características do material de origem, mas, sobretudo, a intensidade do intemperismo, né? Do intemperismo químico e físico, né? Portanto, como o intemperismo físico e químico depende principalmente das condições climáticas, né? Então, as condições climáticas, muitas vezes, o material de origem e as condições climáticas vão determinar o tipo de argila que predomina no solo, né? Então, só para que nós tenhamos um exemplo, né? Só para a gente entender como é que o processo ocorre. Então, nós temos aqui um mineral primário denominado mica, né?
a mica branca ou malacacheta, né, que é um filosilicato. Esse mineral mica ele pode sofrer intemperismo químico. No intemperismo químico, por exemplo, o hidrogênio entra no lugar do potássio aqui. Ó. O hidrogênio entra no lugar do potássio, desloca o potássio vai para a solução. Indo para a solução do solo, esse potássio pode ser absorvido pela planta e pode ser lixiviado. E como resultado do intemperismo dessa mica, nós vamos ter a presença da vermiculita, né? Vamos ter a presença dessa vermiculita. Então, a vermiculita, ela é um constituinte de origem mineral do solo com tamanho menor que 0,002 milímetros, portanto, faz parte da fração argila do solo. Se as condições climáticas forem intensas, né? Precipitações intensas, chuvas, variações de temperatura, sobretudo temperaturas mais elevadas, pode favorecer também com que haja uma grande produção de hidrogênio. As temperaturas aceleram o processo de transformações químicas de tal forma que o hidrogênio entra no lugar do silício. Aos poucos, essas lâminas de silício o silício vai sendo substituído pelo hidrogênio. Com isso, a rede cristalina da vermiculita vai se intemperizando, ela vai perdendo o silício vai indo para a solução. Com isso, aos poucos, nós vamos tendo a formação da caulinita, né? Teremos a formação da caulinita. Se as condições de intemperismo for bastante intenso, nós vamos ter uma grande formação de caulinita e uma diminuição da quantidade de vermiculita, né? Se as condições climáticas continuarem intensas, temperaturas muito elevadas, ou às vezes variações de temperaturas, chuvas intensas, prolongadas e contínuas, né? Por um período muito longo, pode fazer com que o hidrogênio continue atuando no sistema, outros tipos de reações químicas acontecendo no sistema, de tal forma que a vermiculita, a estrutura cristalina da vermiculita, pode ser destruída e ela vai perdendo silício. E aí essa vermiculita pode dar origem à caulinita. Falamos sobre isso, né? E aí, se as condições climáticas forem intensas, essa caulinita pode também sofrer o seu intemperismo. Ela vai se intemperizando, perdendo silício, e essa caulinita vai desaparecendo, diminuindo a quantidade no solo e vai aumentando a quantidade de herbicida, né? Portanto, o que vai determinar, né, o que determina a predominância de um determinado tipo de argila no solo é o material de origem e as condições climáticas, as condições de intemperismo, né? As condições de intemperismo. Então, normalmente, regiões de clima frio, né? Regiões de clima frio, temperado, onde você tem temperaturas baixas, a velocidade do intemperismo é menos intenso. Então, nessa condição, você predominaria a vermiculita. Quando as temperaturas são muito elevadas, intemperismo muito intenso por um período prolongado, predominaria no solo a gibsita, né? Misturado com caulinita. Então, muitas vezes no solo, você tem diferentes tipos de argila presentes, porém misturadas, só que sempre vai ter uma determinada proporção de um determinado tipo de argila devido às condições climáticas daquela região e também do material de origem que proporcionou a sua transformação, né? É bom dizer aqui que é o seguinte, existe, né, na atividade agropecuária de produção de mudas, existe o chamado substrato, que é aquele material que vai dentro dos saquinhos, que vai dentro dos tubetes, né? E os viveiristas utilizam um material chamado vermiculita. A vermiculita que os viveiristas utilizam não é essa vermiculita aqui. É um material de origem mineral, de origem micáceo, porém não é essa vermiculita aqui, tá? Então, é um mineral extraído da natureza que passa por um processo industrial, acho que por um aumento de temperatura, né? O material ele é moído, aumenta-se a temperatura e essa mica é utilizada nesses ambientes, sobretudo para aumentar a retenção de água do substrato, né? Então, a presença dos diferentes tipos de minerais secundários na fração argila do solo depende do quê? Do grau de evolução do solo, que está diretamente relacionado ao intemperismo. Falamos sobre isso, né? Fatores como a relação silício e alumínio no meio, ou seja, quando você tem pouco silício e muito alumínio, então facilita o processo de intemperização. Presença de metais alcalinos terrosos. Então, se você tem pouca concentração de metais alcalinos terrosos, também facilita o processo de intemperização. Ambientes que você tem elevada precipitação, né? elevada evapotranspiração,
também facilita o processo de intemperização, formação dos minerais. Então, essas condições, elas podem originar minerais de argila com diferentes características, né? Por exemplo, a montimorilonita e a vermiculita, observem, são argilas que estão presentes no solo que apresentam grande superfície específica e grande quantidade de cargas, observe, de 600 a 800 metros quadrados por grama de argila. Então, isso é uma superfície específica extremamente elevada, né? A CTC dessas argilas são muito elevadas também. Já o caolinita apresenta uma menor superfície específica e menor quantidade de cargas. Os óxidos de ferro e alumínio também apresentam menor superfície específica e menor quantidade de carga. A matéria orgânica, que não é de origem mineral, né? A matéria orgânica que não é de origem mineral, a matéria orgânica não é de origem mineral, é originada a partir da decomposição da matéria orgânica proveniente dos organismos vivos. Ela é um colóide que tem grande superfície específica e presença de cargas também. Então, grande superfície específica e grande quantidade de cargas. Ok? Então, com isso, nós terminamos essa aula, né, de introdução à mineralogia da fração argila. Na próxima aula, nós vamos falar mais especificamente das argilas silicatadas e depois, numa outra aula, das argilas não silicatadas. Muito obrigado pela presença de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite.